E aí, nono ano, vamos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos continuar o estudo do Teorema de Pitágoras. Só que hoje nós vamos trabalhar com situações problemas, porque, na verdade, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado nos problemas. Baseado nisso, vamos à resolução de alguns problemas na aula de hoje. O nosso primeiro problema diz assim, gente. Um garoto observa uma coruja no alto de um poste de 8 metros de altura. Olha, então, o nosso poste tem aqui 8 metros de altura. Vamos desenhá-lo aqui. Que é o poste, com 8 metros. A sombra projetada deste poste no chão possui um comprimento de 6 metros. A sombra é projetada no chão e o comprimento é 6 metros. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que aqui tem uma coruja, que é claro que eu não vou desenhá-la. Sabendo que o poste forma um ângulo de 90 graus, ó, segredinho aqui, ó, com o solo, qual é a distância do garoto até a coruja? Está aqui o nosso garoto, está aqui a nossa coruja. Então, meus amigos, meus caros colegas, se você observar, se o ângulo é de 90 graus, Teorema de Pitágoras. Outra perguntinha que eu farei a vocês. O X, a desconhecida, é cateto ou hipotenusa? Ora, alguém já deve ter pensado que é hipotenusa porque está em frente ao ângulo de 90 graus. Se é hipotenusa, nós vamos somar. Mais 6 ao quadrado. Vejam bem, x ao quadrado é igual. 8 vezes 8, ora, Rosângela, 64. Mais 6 vezes 6, ora, 36. 64 mais 36, igual a 100. Nós temos que qualquer potência, passando para o outro lado, passa como raiz quadrada de 100. Lembram da regrinha que eu ensinei? Metade de 2, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Então, raiz quadrada de 100, 10. Ou seja, a distância do menino a coruja são exatamente 10 metros o nosso problema. Nosso segundo problema diz assim, uma escada de 12 metros de comprimento, ou seja, a escada tem 12 metros de comprimento, está apoiada sobre um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Olha, nós temos que a escada tem 12 metros, então vamos botar aqui o nosso muro. Muro, que é um muro. Aqui tem uma escada. Ele diz que essa escada tem 12 metros. E que a base da escada até o muro tem 8 metros. Determine a altura do muro. Ora, se eu não sei que é a altura, eu chamo daquela nossa letrinha que não obrigatoriamente tem que ser ela X. Se está aqui o muro, tem uma escada, o ângulo aqui, lógico, que é de 90 graus. Se é de 90 graus, nós já sabemos que todo triângulo retângulo, usamos o Teorema de Pitágoras. Me diga uma coisa, ele está pedindo cateto ou a hipotenusa? Ora, Rosângela, besteira. Se aqui forma um ângulo de 90 graus, é o cateto e eu vou diminuir? Exatamente. X ao quadrado é igual. Diminuir quem? O maior que a hipotenusa, 12 ao quadrado, menos o menor que é o cateto, 8 ao quadrado. Ora, 12 vezes 12, 144, menos. E 8 vezes 8? Muito fácil, 64. Nós temos que x ao quadrado é igual. 144 menos 64, 80. X é igual raiz quadrada de 80. Ora, meninos, nós sabemos que 80 não vai ter raiz exata. Então, vamos lá a nossa decomposição em fatores primos. 80 por 2, 40. Ah, Rosângela, eu sei porque que é por 2, porque é par, exatamente. 40 por 2, 20. 20 por 2, 10. 10 por 2, 5. E 5 por 5, 1. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Cancelei aqui, porque eu estou cancelando com o radicando. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 5. Alguém pode dizer assim, ei, tem como conferir? Tem, meninos. Ó, 4 vezes 4, 16 vezes 5,
80. Assim terminamos mais uma questão. O nosso terceiro problema, gente, é assim, hoje nós vamos trabalhar só com situações de problema. Para que vocês percebam que Pitágoras, ou melhor, o Teorema de Pitágoras, também pode ser trabalhado em situações de problema. Sempre é. Calcula a metragem de arame. Descobri aqui minha pergunta. Utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares. Opa, eu tenho que saber o que é uma coisa perpendicular. Alguém diz, eu sei, aquele que forma um ângulo de 90 graus. Maravilha. Então vamos desenhar aqui o ângulozinho de 90 graus. De medidas 60 e de medidas 80. Rosângela, eu poderia colocar o contrário, fazer aqui o maior e aqui o menor? Maravilha, com certeza. Considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Olha, para cercar tem que vir aqui X, ângulo de 90 graus, porque as medidas aqui é que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, 60 e 80 são perpendiculares. Cateto ou hipotenusa? Hipotenusa, soma. Hipotenusa ao quadrado é o que, gente? A soma dos catetos ao quadrado. X ao quadrado é igual. É a regrinha, 8 vezes 8. 64. Se é ao quadrado, eu dobro o número de zero. Lembram? 6 vezes 6. 36. 1 zero vira 2. X ao quadrado é igual. Olha, ninguém vai somar zero, gente. 64 com 36. Quem não sabe 100? Acrescenta os dois zeros. Meninos, lembram da minha regrinha? Quando? 1, 2, 3, 4. Metade de 4? 2. Raiz quadrada de 1? 1. Ou seja, 100 metros. Ah, já descobri. Calma, descobriu? Não. Tem quantos fios de arame? 4. Então, 100 vezes 4 igual a 400 metros de arames. Agora sim você tem o resultado. Ok? Valeu mais uma questão. E aí, galera, é fácil, né? Vamos à nossa quarta questão de hoje. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Inclinada. Então, inclinação. Vamos lá. Em relação ao solo. E em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Ele fez isso daqui e fez isso daqui, ó. Ele percorreu isso. Em relação ao solo, quantos metros, galerinha? 3.000 metros. E na inclinação, 5.000 metros. Ora, ele quer saber a altura que o avião tá. Você não vai importar uma altura. Então, aqui o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, a altura seria cateto ou hipotenusa? Ora, Rosângela, claro que é cateto. Então, vamos lá. Quem é a hipotenusa? Quem é o maior? 5.000. Menos 3.000 ao quadrado. Nossa, já aí vai ficar muito sério, não vai? Vai. 5 vezes 5. 25. 1, 2, 3. Dobrando ficam menos 3 vezes 3, 9. Rosângela, se aqui o número de zero está igual aqui, então eu posso diminuir só o número ou não? Claro que pode. 25 menos 9. Se fosse menos 10 era 15, então aumentando 1 fica 16. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Tirando a raiz quadrada dessa confusão aqui, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, mas é muito fácil. Metade de 6, 3. E raiz quadrada de 16, 4. 4.000. Rosângela, se eu não souber, eu posso decompor? Olha, você vai trabalhar bastante, que nem um condenado, mas fica à vontade. Então, a altura que meu avião está é 4.000 metros. Nossa última questão de hoje, gente, ela é um pouquinho mais precisa. Ela diz assim: do topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de gancho.
Você tem uma torre, aqui nossa torre, e tem 3 cabos de aço, dando sustentabilidade à torre, sabendo que a medida de cada cabo é 30. Ora, gente, são 3 cabos, mas cada cabo mede quanto? 30. Então, vou desenhar só um. E que a distância dos ganchos, tem um gancho aqui, ó, e um cabo. Na verdade, tem 3 ganchos e 3 cabos. Vou desenhá-lo só um, por conta que são todos iguais. A distância dos ganchos até a base é 15 metros. 30, 15. Determine a altura. Gente, é a mesma coisa. É só interpretação. Vamos lá. Tá pedindo cateto ou hipotenusa? Formando um ângulo de 90 graus, cateto diminui. Quem é maior, o 30 ou o 15? Ora, Rosa, já a hipotenusa diminui. 3 vezes 3, 9. 2, 0. Maravilha. Menos 15 vezes 15. 225. É isso? Exatamente. Ora, 900 menos 200 fica 700. É isso? 700 menos 25 fica 6. Rosângela dá exato? Creio que não. Você vai dividir, como é terminado por 5, nós sabemos que todo e qualquer número terminado em 5, divide por quanto? Ora, essa até eu sei, divide por 5. Então, você vai pegar 675 dividido por 5, que dá igual a 135. Rosângela terminou por 5, eu posso dividir por 5 de novo? Deve. Dividido por 5, que dá 27. Olha, veja bem. Tem pessoas que preferem dividir logo pelo 3, mas eu já vi de cara que é o 5. Agora, 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Maravilha. Pegando de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Cancelo 2. Cancelo 2. 5 vezes 3, 15. 15 raiz de 3. Então, gente, era isso. E turma, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução desses problemas. Vocês viram que é a mesma coisa. Não tem diferença resolver. A única coisa que aumenta é que vocês vão ter que fazer o desenho. Não vai ter como fugir disso, ok? E a atividade de hoje vai ser um quiz, que vocês vão realizar esse quiz, tiram a foto e me enviam. Ok? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.